a arte católica, né? As imagens, né? Que a gente é muito acusado de idolatria, né? Adorar a imagem. E católico não adora imagem, né? A gente venera, né? A gente venera aquelas imagens como um exemplo de santidade a ser seguido, né? A imagem de São José, a imagem de Nossa Senhora. Então, um exemplo a ser seguido que a gente tem amor não por aquela imagem, mas pela pessoa que aquela imagem representa. Assim como uma foto da minha filha, do meu filho, da minha esposa. Né? Eu amo aquela... eu amo o que aquela imagem representa, não aquele pedaço de papel, né? Então a gente é acusado de muitas coisas, né? Acho que ninguém é tão acusado erroneamente quanto a gente. Otávio, Oba, você comentou sobre as imagens, né? Que vocês não adoram a imagem, mas você falou da veneração. Só que não é isso que eu quero perguntar. Eu gostaria de perguntar assim, seria essa imagem para vocês tipo um arquétipo? Um arquétipo, né? Defina melhor arquétipo, só para eu... Tipo assim, pode ser um exemplo. Pode ser, em vez de eu usar arquétipo, então eu vou usar a palavra exemplo. Seria esses santos, então, um exemplo. Porque arquétipo eu vejo assim como Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era um arquétipo, né? E nós seguimos o exemplo dele, né? Então, para vocês, né, na filosofia católica, seria, então, todos esses santos um arquétipo, um exemplo a ser seguido, é isso. E Sim, ali ótimo. seria, a imagem seria como se fosse para você sempre estar lembrando, tipo assim, do feito desses santos. Seria isso? Ótimo, Raquel. Essa colocação sua aí foi perfeita numa parte. É isso também, né? Essa definição que você colocou de arquétipo, né? Um exemplo ali a ser seguido, e a imagem está ali para a gente lembrar, né? É isso também. Eu lembro até que as imagens eram utilizadas, antigamente a maioria das pessoas era analfabeta, né? Então, não tinha livros lá para você escrever, a confecção de livros era caríssimo, né? O processo, pergaminho, papiro, sei lá. E até hoje livro é caro. Você comprar um livro, papel, não é barato. Então você imagina naquela época. Então as pessoas aprendiam através de imagem, gravuras, né? Pessoas mais leigas, porque a religião católica ela quer que o conhecimento seja acessível da forma mais simples possível para as pessoas, né? Eu lembro até de um exemplo em que eu vi minha filha rezando de joelhos e fazendo assim, né? Aí rapaz, deixa eu ter essa menina aprendeu a rezar assim, porque eu não rezo assim, a mãe dela não reza assim. Rapaz. Aí toda vez que a gente ia rezar, ela de joelhos e fazia assim. Aí eu vi que era numa imagem que eu tinha de Nossa Senhora de Fátima, em que tava lá o Nossa Senhora de Fátima aparece, e os 3 pastorinhos lá, né? Ficam em volta delas, tudo ajoelhado, fazendo assim. Ela aprendeu pela imagem, né? Como rezar. Mas também, é isso também, Raquel, mas também é outra coisa. A gente tem chamado veneração absoluta e veneração relativa, né, no catolicismo. Então, o que é veneração absoluta? Existem 3 tipos, né? Existe a adoração, latria e a veneração, que é dulia. Então, latria a gente faz apenas para Deus, né? Porque se você adorar alguma outra coisa como se fosse Deus, né, é idolatria, é pecado. Por exemplo, adoro Deus Zeus, adoro sei lá, deusa Hera ou Thor. Então, se eu adorar, Thor, me mande chuva, né? Me leve para o paraíso, Thor, me leve, Odin, me leve para o paraíso. Para Valhalla. Para Valhalla. Então, Zeus onipotente, me leve para o Olimpo, né? Quando eu morrer. Então, isso aí chama-se idolatria, né? Eu estou adorando algo que não é o Deus onipotente, estou adorando como Deus.
Então, o culto de latria, a gente dirige apenas a Deus, né? Aí tem o culto de idolia, né, que a gente faz aos santos, que é justamente isso. É seguir o exemplo e pedir a intercessão, né? E tem um terceiro tipo, que é a hiperdulia, né, que é para Nossa Senhora, que é o maior ser já criado por Deus, né, que a gente acredita, e porque foi escolhida para ser mãe de Deus, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus encarnado. Então, existe o culto absoluto e o culto relativo. O que é o culto absoluto? Que a gente faz diretamente para a pessoa, né? Então, o culto a Deus. O culto absoluto só foi possível quando nosso Senhor Jesus Cristo pisou aqui em carne, né? Porque a pessoa se ajoelhava lá, os reis magos, a mulher do fluxo de sangue, os apóstolos se ajoelhavam de Jesus e dizia, como São Tomé disse, né? Meu Senhor e meu Deus. Então, é uma adoração absoluta, porque nosso Senhor Jesus Cristo está ali na frente dele, né? E quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu, foi para o céu, ressuscitou, ascendeu ao céu, a gente não tem mais nosso Senhor Jesus Cristo fisicamente aqui, né? A não ser nas hóstias consagradas, né, que a gente acredita. Mas, por exemplo, eu posso ter uma foto de Jesus, um crucifixo, né? Então a gente chama de adoração relativa. Por aquela imagem, a gente tem um respeito por aquela imagem, mas a gente não está adorando aquela imagem, mas estamos adorando o protótipo que está no céu, o Senhor Jesus Cristo que está no céu. Então é um culto relativo. Da mesma forma, os santos, né? Por exemplo, a gente faz uma oração. Fulano, reze por mim, ore por mim. Né? E a pessoa reza, a pessoa ora. Né? Da mesma coisa a gente faz para os santos. Então, os santos a gente acredita. Peraí, que meu neném tá chorando. Tá me atrapalhando meu raciocínio. Se calou. Então, da mesma forma, a gente faz para os santos. A gente acredita que os santos estão no céu, né? Morreu em santidade, vai para o céu, a visão beatífica de Deus. E lá no céu eles ficam fazendo o quê? Ficam lá descansando, deitados na rede? Não. Ficam rezando pela gente, orando pela gente, intercedendo. Então, a gente pede a intercessão dos santos, né? Por estarem mais próximos de Deus. Aí diz, não, mas você não pode orar sozinho, rezar sozinho, diretamente para Deus? Posso. Mas será que a minha oração vai ter o mesmo poder do que se um santo estivesse rezando? A gente tira como exemplo o Ato dos Apóstolos, né? Em que as pessoas procuravam os apóstolos porque a oração dos apóstolos tinha mais efeito do que a própria oração das pessoas, né? Os apóstolos rezavam ali e as pessoas saíam curadas. A sombra de Pedro passava por cima das pessoas, as pessoas eram curadas, né? Os utensílios de Paulo, as pessoas que tocavam nos utensílios eram curadas, mortos eram ressuscitados. Então você imagina eu aqui, eu peço aqui, meu Deus, cura bem aqui uma dor que eu tenho aqui numa unha encravada no meu pé. Não, eu peço para o santo porque ele tem mais intimidade com Deus, né? Eu não sei o ponto de vista de vocês concordam ou não, mas é a nossa visão. Então, um santo. Então, o que acontece? Lá no Atos dos Apóstolos, a pessoa tinha essa veneração absoluta, né? Que o apóstolo estava ali na frente dele, o santo estava ali na frente deles. Eles pediam, reze por mim, reze, minha filha morreu, a Tábita lá, né? Talita, não lembro mais o nome da menina, da apóstola. Minha filha morreu, Talita, né? Aí o santo ia lá, rezava, e a menina ressuscitava. Né? Então, como o santo não está mais ali na minha frente, então eu tenho uma imagem dele, né, que remete ao protótipo que está no céu. Então, eu tenho uma veneração relativa. Né? Não sei se eu expliquei bem, se deixei mais confuso. Não, ótimo.